Graça e paz. Vamos, falar um pouquinho hoje a respeito de enxertados. Às vezes a gente ouve tanto, esse texto falando aqui em Romanos, Paulo falando que nós fomos enxertados, na oliveira, e às vezes ficamos sem entender um pouquinho esse texto. Aí nós vamos hoje trabalhar um pouquinho dentro desse texto. Fala assim, o texto-chave que eu quero usar está em Romanos 11, do 17 ao 19. Fala assim, eu vou um pouquinho além do 19. Fala assim, e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, algumas traduções falam zambuzeiros, que é a mesma oliveira brava, fostes enxertada em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertada. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te soberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupes também a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Olha aqui, que coisa, Deus aqui ele está falando a respeito à oliveira que simboliza Israel, como a figueira, a videira dentro da Bíblia também são símbolos de Israel. E o que está falando aqui? Que nós fomos enxertados nessa oliveira. Por que nós fomos enxertados nessa oliveira? Na verdade, vamos voltar lá um pouquinho, lá em Gênesis, em Abraão, quando Deus ele fala com Abraão que a descendência dele seria numerosa, demais, porque Deus ele já estava enxergando, não só a nação de Israel, mas ele já estava enxergando todos os gentios, Fala que nele seriam benditas todas as famílias da terra, todas as nações. E aqui em Gênesis 3, o versículo 13... Peraí. Não é 3, não. É 13. Desculpa, irmão. Não é 3, não. Eu que estou falando errado aqui. Deixa eu só conferir aqui. Gênesis 13, do 14 ao 18, diz assim. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora, olha os teus olhos, olha desde o lugar onde está, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como a areia do mar. Algumas Bíblias falam pó da terra, outras areia do mar, depende da tradução. De maneira que se alguém puder contar a areia do mar, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, o seu comprimento na sua largura, porque a ti darei. Então Deus estava falando com ele assim, olha, se você pode contar as areias do mar, então a sua descendência ela será tão numerosa como a areia do mar. E nós sabemos que a nação de Israel, ela é numerosa, mas hoje, nos dias de hoje, se nós olharmos para a nação de Israel, ela não é tão numerosa. Lá em Israel, parece que judeu existem 16 milhões. Só no Brasil existe mais de 220 milhões de pessoas. Então, quando Deus estava falando dessa numerosa, desse povo tão numeroso, ele já estava nos incluindo. Ele já estava incluindo os gentios. E aí, ele fala de duas coisas. Ele fala do pó da terra, e em outro texto, também de Gênesis, que é o 15:5, fala assim, então levantou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar, e assim será a tua descendência. Então ele está dizendo, olha, será tão grande que não vai poder contar. Então nós podemos entender que esse número, que não podia nem ser contado, Deus ele já estava enxergando a mim e você. Mas tudo começou lá, começa com a nação de Israel. E como tudo começa na nação de Israel, Deus ele está falando de dois DNA diferentes. Olha para você ver, Deus está falando de areia, coisa da terra, e ao mesmo tempo ele está falando de estrela, dos céus.
ele está falando de terra e céus, que ele uniu, né, terra e céus. E quem fez? O que aconteceu? Quem fez essa obra de unir terras e céus? Nós vemos que foi o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele veio de onde? De Israel, da nação de Israel. Então é isso que eu quero dar essa introdução para nós explicarmos a questão nós estamos enxertados lá. Em Efésios 2, verso 14 ao 18, fala assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ou seja, de vários povos, ambos os povos. Ele está no plural, ambos os povos fez um. E derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela paz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E vindo ele, ao verso 17, evangelizou a paz a vós que estáveis longe. Quem estava longe? Os gentios. Né? Porque Deus tinha uma aliança com quem? Com Israel. Deus tinha uma aliança com Israel, que é uma aliança que ele faz lá, né, com Abraão. E aí depois ele reafirma essa aliança com Isaac e com Jacó. Então esses são os patriarcas, né, os pais da nação de Israel. E através, né, de nós sabemos tudo o que acontece com Israel. E Deus, ele então está falando de duas situações diferentes. Estrela do céu. O que é estrela? Estrela, ela é uma fusão nuclear que tem luz própria. Essa fusão, ela tem luz própria. Por isso que fala, né, que Jesus é a estrela da manhã. Ele tem luz em si. Ele é o sol da justiça. O que o sol é? O sol é uma estrela. Porém, uma estrela de quinta grandeza. Imagina uma estrela de quinta grandeza. Imagina uma estrela de primeira grandeza. Como que a luz dela, né? A gente não suportaria ver essa luz. Então, aí Deus fala aqui deixa eu achar o texto, Isaías 42. Vamos lá, Isaías 42, 6. O Senhor fala assim, olha: ele é o que está sentado. Desculpa, eu tô lendo o texto errado. Fala assim: eu sou o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para a luz dos gentios. Luz. Então, a nação de Israel é a estrela, a luz que veio iluminar os gentios. Essa era a intenção de Deus desde o princípio, porque todas as nações eram politeístas, tinham vários deuses. Você vê o Egito, né? Cada praga que Deus manda no Egito, ele estava desferindo um golpe em um deus egípcio. Então eles tinham Deus para tudo, eles tinham Deus para proteger eles de tudo, né? Para colheita, para fertilidade, para morte, para os remédios, para tudo eles tinham Deus. Então, todas as nações eram dessa forma. E Deus era o único Deus. E aí Israel era uma novidade, porque eles não entendiam. Por que você só tem um Deus? Não é melhor ter vários deuses, não, do que ter um só? E o seu Deus ainda não tem rosto? Isso para eles era estranho. E cada vez que Deus vencia uma guerra para Israel, Deus estava dizendo: eu sou Deus, eu sou Deus. Quando ele desfere cada praga, né, ali, por exemplo, eles tinham que o Nilo era um deus. Aí Deus faz o Nilo se tornar em sangue, todas as águas do Egito se tornarem em sangue, porque eles davam ao Nilo, né, falava que ele era uma divindade, né, ele era um deus da fertilidade, porque ele transbordava, né, ali ao redor, e aquelas terras ficavam férteis, eles podiam plantar. Então eles falavam que era o deus Nilo, deus da fertilidade da terra. Aí tinha o Deus da fertilidade do rebanho, e Deus manda úlceras lá nos rebanhos. Aí tinha, né, o sol. O sol era a divindade maior para eles, o sol. Porque aí Deus manda 3 dias de trevas, para mostrar que o sol não era Deus.
O sol não era Deus. Eles tinham uma outra deusa chamada Egete, que tinha a cara, ela tinha o rosto de uma rã. Aí Deus manda praga da rã e eles podem lá orar para Deus Egete deles e nada acontece. A não ser quando o faraó pede para Moisés orar ao Deus de Israel. Então a intenção de Deus era que Israel fosse luz mesmo para os gentios. Que os gentios pudessem olhar para Israel e falar: o Deus de Israel é poderoso. O Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Essa, sempre foi a intenção de Deus. Porém, Israel, muitas vezes, ele caiu em muito pecado. Ele caiu em pecado, eles transgrediram a lei do Senhor. E Deus, por amor dele, por amor dele, ele fala na palavra que por amor dele, ele manteve, um rei no trono de Judá. Porque havia uma promessa, que Jesus ia nascer daquela tribo. Da raiz de Jessé, da raiz de Davi, da semente de Jessé, ia nascer quem? O Salvador. E o próprio Deus fez uma aliança com Davi que o cetro não se arredaria do trono de Davi para sempre. Então o cetro continuaria ali. Haveria sempre alguém para sentar naquela cadeira. Então nós vemos que isso acontece até que Judá ela é levada cativa para a Babilônia. Quando ela volta, volta como Judá, apenas Judá. Não volta mais, volta o Israel todo, mas porém a nação que ficou foi Judá, que também é Israel. Por que que acontece? Essa confusão toda acontece porque houve uma divisão no reino. Depois de Salomão, Saul, Davi e Salomão foram os únicos reis que reinaram sobre todo Israel. Depois, houve uma divisão no reino. Aí é como se houvesse uma revolução dentro do próprio país. E 10 tribos não aceitaram o filho de Salomão, Roboão, para governar. Aí eles elegeram o rei deles, que era Jeroboão. E aí ficou Judá. Aí quando a gente vai ler o livro de Reis, aí você vê ali, rei de Israel, rei de Judá. Aí você fala assim, meu Deus, que confusão é essa? Mas é porque foi dividido o reino. E Judá permaneceu. Por quê? Porque essas 10 tribos, elas foram levadas cativas pela Assíria no ano 722 a.C. e nunca mais voltou. Porém, Judá foi levada cativa pela Babilônia, mas ela voltou a morar em Jerusalém, quando o rei Ciro permitiu a volta deles. Então, na época de Jesus vai e nasce, em Belém, da Judéia. Então, ele vem mesmo, da linhagem de Judá. E o que acontece? Então, ele o quê? Foi a estrela, que a nação de Israel trouxe, a estrela maior, porque eles eram luz para o gentio no Velho Testamento. Só que no Novo Testamento nasce, a estrela da manhã, Jesus Cristo, que agora veio unir, os povos, tanto Israel como gentios. Mas para que isso acontecesse, o que aconteceu? Nós lemos aqui em Romanos que eles se tornaram incrédulos, Vamos voltar aqui em Romanos 11. Eu quero falar também sobre a areia, Ele falou da estrela. Então a estrela é Israel. A areia seria os gentios. Por quê? O que a areia é? A areia é um conjunto de partículas de rocha que foram desagregadas. Areia é isso, é partículas de rocha. Por isso que na praia a gente vê tanta areia, porque no fundo do mar é todo rochoso, cheio de rochas. E ali vai bater na água e vai trazendo areia, São pequenas partículas de rocha desagregadas. Isso é areia. E a areia, ela tem uma função também no concreto. No concreto ela tem uma função de diminuir a ação entre a água e o cimento, evitando trincas e rachaduras. Então o que nós podemos entender? Israel teve trincas e rachaduras. Houve muita trinca e muita rachadura, para que nós, gentios, pudéssemos ser enxertados na oliveira. E às vezes a gente fala do judeu, fala de Israel. Nós temos que orar, Salmo 122 fala, orem pela paz de Israel e prosperarão aqueles que te amam.
Olha um segredo, né? Prosperarão aqueles que te amam. Aí aqui em Romanos 11, olha que interessante. Aí Jesus fala, quer dizer, não, desculpa, Paulo fala aqui, né? Nessa carta aqui, ó. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, nós éramos a oliveira brava. Nós éramos os zambuzeiros que estávamos fora, né? Do plano da salvação. Vamos se dizer assim. Eu creio assim, que o plano da salvação era universal. Mas para os judeus, a salvação era só para eles. Eles achavam que só eles eram salvos, que a salvação era só para eles. Tanto que eles tinham dificuldade, né, de evangelizar os outros povos. Quando Jesus fala para os judeus, né, ide por todo mundo pregar o evangelho, e depois ele fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser minha testemunha, tanto na Judéia, Samaria, Galileia, até os confins da terra. O judeu, eles ficaram muito tempo em Jerusalém, não saiu de Jerusalém não. Aí o que aconteceu? Deus permitiu, viu a perseguição, Estevão morrer, né, o Tiago morrer, via aquela grande perseguição que foi encabeçada por Saulo, né, que depois se converte e se torna Paulo. Aí é que eles saíram de Jerusalém. Aí que o evangelho chegou em Samaria, chegou, né, em outras cidades. E depois, através de Paulo, até os confins da terra, daquela época. Naquela época, né, não tinha ainda a América. A América foi descoberta muito depois. Mas a Ásia, a África, a Europa foram evangelizadas por Paulo. Então, naquela época, o evangelho chegou até os confins da terra. Porque Paulo era o quê? O missionário aos gentios, um apóstolo aos gentios. Mas até Paulo teve problema para evangelizar os gentios. Por quê? Porque ele teve problema sério com Pedro. Porque Pedro, ele era turrão. Pedro, né? Apesar de que deu para Pedro ir na casa de Cornélio, que era um gentio, Deus teve que mostrar a ele uma visão para ele ver que era para ele ir lá. E quando ele chega lá e vê que eles recebem o Espírito Santo, ele entende que o evangelho também era para os gentios. Mas Jesus já tinha dito isso. Mas o que aconteceu? Aqui está falando de nós, né? Que nós éramos o quê? Ramos, oliveira brava, zambuzeiro. Oliveira brava é aquela que não dá fruto, e o seu fruto não se der, não presta. E aí fala assim, olha, mas tu sendo oliveira brava, fosse enxertada em lugar deles. Por quê? Porque eles negaram Jesus, eles crucificaram Jesus, eles rejeitaram Jesus, e muitos israelitas, muitos judeus hoje ainda aguardam o Messias. Por isso o anticristo vai enganar eles. Eles vão achar, né, que o anticristo é o Messias e serão enganados. Por quê? Porque eles não acreditaram, eles rejeitaram. Aí está falando, né? E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertada em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Ou seja, nós fomos enxertados, né? Enxertados em Cristo. Mas aí a palavra continua falando, não te glorie contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, aí nós vamos lá em João 15, onde Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo, e o meu pai é o agricultor. Aquele ramo que não dá fruto, ele corta e o lança no fogo. Mas aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Então nós temos que entender, né? Nós precisamos ter gratidão, né, com os judeus. E eles sofreram tanto, né? Se uma hora você puder pesquisar o que acontece com eles, né, depois daquela diáspora, que eles são enviados para a Europa, eles sofrem demais, até que em 1948 é devolvido o Estado de Israel. Mesmo assim, eles ainda tiveram muita luta até eles reconquistar Jerusalém. Porque Jesus falou que eles seriam pisados pelos gentios. E eles foram pisados pelos gentios até 1967, quando houve aquela guerra dos 6 dias, e aí eles retomaram Jerusalém. Mas eles sofreram muito. Só de você pensar na época do Holocausto. Mas o Holocausto foi o cume do sofrimento. Mas a Europa inteira, eles já sofriam muito ali. Ninguém queria saber deles. Eles eram saqueados, eles eram mortos, eles eram torturados, eles eram perseguidos.
todo tipo de afronta o judeu passou. E aí, quando chega aqui, olha, aí o verso 19 fala assim: dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertada. Olha para você ver, Deus permitiu eles rejeitar Jesus, Deus permitiu tudo para que a gente fosse enxertado nessa oliveira, para que a gente fosse colocado dentro do plano divino da salvação. E aí fala assim: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Eles foram quebrados por isso, por causa da incredulidade, por causa que eles quebraram a aliança com Deus, por causa que eles adoraram outros deuses, por causa que eles não reconheceram Jesus como seu Salvador. Eu fico imaginando, né, aquela cena do povo ali na praça gritando: crucifica-o, crucifica-o. E no meio daquela multidão, eu creio que havia pessoas que Jesus tinha curado, havia pessoas que Jesus havia liberto de demônios, havia talvez até pessoas, né, que o Senhor tivesse ressuscitado. Porque João fala que a gente não... Jesus ressuscitou, né, no ministério dele, a gente vê três ressurreições, que é a filha de Lázaro, o filho da viúva de Naim e o próprio Lázaro, a filha de Jairo, desculpa, e o próprio Lázaro. Porém, João fala que não foi escrito tudo o que Jesus fez, porque não caberia nos livros. Então ali devia ter pessoas que receberam assim muitos milagres de Jesus e foram o quê? Estava ali gritando, negando a Jesus: crucifica-o, crucifica-o. E aí nós entendemos isso, que eles negaram pela incredulidade. A palavra de Deus fala: está bem, pela sua incredulidade eles foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te soberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Ou seja, se Deus não poupou a nação de Israel, por que vai poupar a mim e você? Se Deus não poupou os ramos naturais, por que vai poupar os enxertados? Por quê? Né? E aí, Deus fala assim: considera, pois, a bondade e severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade, se permanecerdes na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Irmãos, é muito sério o evangelho. Hoje as pessoas têm brincado de ser crente. As pessoas têm, sabe, não têm levado a sério a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é tão clara, é claríssimo. A palavra de Deus fala assim: olha, sem santificação ninguém verá a Deus. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então, sem santidade ninguém vê Deus na nossa vida. E nem nós vamos ver o Senhor. E hoje nós temos vivido um evangelho assim, do que tudo pode. Um evangelho do nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Aquilo lá não tem nada a ver. Não sei mais o que não tem nada a ver. Pode, né? As pessoas prostituírem e continuarem subindo para cima do altar. Então, assim, virou a igreja. Nós estamos vivendo realmente os últimos dias nessa terra. Não tem mais as profecias para a igreja. Elas já se cumpriram 100%. O que falta, sabe? A próxima profecia se cumpriu, o arrebatamento da igreja. O que falta é isso. O mundo ainda vai ver, né, o domínio do anticristo. Mas para nós, se nós permanecer, mas Deus está falando bem claro aqui, através da palavra dele, se você permanecer, porque senão, de outra forma, você também será cortado. Se ele não poupou os anjos que pecaram lá junto com Lucifer, se ele não poupou, né, os ramos naturais, por que ele vai poupar a mim e você? Então nós temos que entender que para Deus existe um caminho, e esse caminho é santo, e o ímpio não passará por ele. Então é tempo de nós acordarmos para isso. Deus, ele já nos viu lá em Abraão. Deus já preparou um plano de salvação para toda a humanidade. Jesus não morreu para os judeus, ele morreu por toda a humanidade, porque através do sangue dele, ele abriu um novo e vivo caminho que nos leva ao Pai. Aqueles que estavam longe, né, que éramos nós podemos agora nos aproximar,
podemos entrar com ousadia na sala do trono, mas para isso, a nossa vida, né, ela tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Porque aqui na palavra de Deus, o próprio Jesus falou: errais e não conhecia as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes nós erramos, né? Porque nós também não buscamos esse conhecimento. Mas nós sabemos que hoje nós temos o Espírito Santo e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu não acredito que tem alguém que não sabe que aquilo é errado, que o que está fazendo é errado. Porque o Espírito Santo, a não ser que essa pessoa, ela já tenha calado o Espírito Santo na vida dela. Porque existem alguns pecados sobre o Espírito, alguns pecados que nós podemos pecar contra o Espírito. Que a Bíblia fala, né? Que apagar o Espírito é um deles. Às vezes o Espírito Santo ele fala tanto conosco que chega um momento em que nós apagamos a voz dele. Porque nós não obedecemos. Isso aconteceu, né? A nação de Israel, ela foi pecando tanto, que Deus fez assim, 400 anos de silêncio. 400 anos que Deus não quero te dizer que Deus não tenha levantado um profeta nessa época, mas que Deus não escreveu nada, não levantou ninguém para escrever. Por isso que os livros escritos, né, nesse período de silêncio, eles são considerados apócrifos, porque Deus não levantou ninguém para escrever. Então, o que nós podemos entender? A nação de Israel, ela foi cortada para nós sermos enxertados lá na raiz. Se ele não poupou os ramos naturais, por que ele vai poupar a mim e a você? Que nós possamos tomar postura verdadeira de crentes fiéis ao Senhor, que nós possamos viver uma vida íntegra na presença de Deus. Porque é isso que Deus espera de mim e de você. Né? Espero que você tenha entendido essa palavra, né? Por que eu fui enxertado? O que é ser enxertado? É colocado ali, né, junto com o ramo natural, que é Israel. Israel ainda vai, né, passar por alguns períodos complicados aí, de perseguição pelo anticristo, porque vai achar que ele é o Cristo. Depois vai quebrar o pacto com ele, porque vai ver que ele não é o Cristo. Vai ser terrivelmente perseguido. Por quê? Por que esse povo que já sofreu tanto, né, que já tem uma história tão terrível de perseguição, ainda vão sofrer? Por quê? Porque desobedeceram, porque viraram as costas para Deus, porque rejeitaram o Senhor Jesus. E só vão se converter de verdade a hora que reconhecer que aqueles que eles crucificaram eram o Messias. Lá em Zacarias fala que eles vão prantear quando eles verem que aquele que eles transpassaram era o Senhor. Que Deus continue te abençoando, derramando, né, paz, prosperidade sobre a tua vida, e que você possa, né, buscar esse temor. Porque ele fala aqui, né, o conselho de Paulo aqui, né, dentro dessa palavra é teme. Né, vou terminar com esse versículo: estás bens, pela tua incredulidade foram quebrados, ou seja, Israel, e tu estás em pé pela fé. Então não te soberbeça, mas teme. Temor do Senhor é aquilo que nos faz ficar longe do pecado. Temer ao Senhor é ter medo de pecar contra Ele. É ter medo de entristecer o coração de Deus. É reverenciá-lo a tal ponto, né, de você temer, de você falar: não vou fazer isso porque isso não agrada o Senhor. Que Deus te abençoe. Paz e prosperidade, né, sempre.